que quem estiver presidindo a sessão para fazer uso da palavra, para discursar, precisa deixar o posto e assumir a tribuna, o que faz agora o deputado Davidson Magalhães, proponente desta comissão geral, para explicar suas razões. 20 minutos. Vossa Excelência tem uso da tribuna. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, representantes dos setores produtivos nacionais, representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, representantes do Executivo Federal. Em fevereiro passado, o governo Temer reduziu as exigências do conteúdo local, conteúdo nacional, obrigatório para o próximo leilão de petróleo e gás, a 14ª rodada. As novas regras prevêem que blocos em terras onshore terão índice de exigências reduzidas no conteúdo local. As fases de exploração e desenvolvimento caem para 29% e 35%, respectivamente. Já nos blocos em alto mar, offshore, 29%, inclusive na região do pré-sal, a fase de exploração teve sua exigência reduzida em 51%, enquanto na fase de desenvolvimento, essa redução atingiu 45%. Esse é um rude golpe para a indústria brasileira, em especial no atual quadro de grave recessão, quando sua capacidade ociosa supera 30%. Ao longo prazo, o dano dessa decisão será ainda maior não só para as empresas da cadeia produtiva, mas para a Petrobras e o Brasil. No Brasil, a regra vigente de conteúdo local exige que as empresas que obtêm a concessão para blocos exploratórios de petróleo e gás devem adquirir um percentual mínimo estabelecido de bens e serviços nacionais. Com o fim do monopólio estatal do petróleo em 95 e a Lei 9.478 de 1977, chamada Lei do Petróleo, foi introduzido nos contratos de concessão da ANP uma chamada cláusula de conteúdo local, demonstrando sua preocupação, a preocupação do Estado brasileiro com a ampliação e diversificação da indústria parapetroleira nacional. O conteúdo local constitui-se uma política de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva nacional através da compra de bens intermediários, equipamentos, mão de obra, serviços e outros insumos necessários à exploração e produção de petróleo e gás. Portanto, trata-se de uma iniciativa que o Estado brasileiro utiliza para apropriar nacionalmente uma parte maior da renda petroleira, além das participações governamentais de royalties, impostos e contribuições setoriais. A política de conteúdo local evoluiu da primeira rodada em 1999 até a 4ª rodada de licitação. Os percentuais de conteúdo local eram apenas declaratórios, computados somente para efeito de pontuação das ofertas das diferentes empresas. Nos governos Lula, a partir da 5ª rodada, 2003, os percentuais de conteúdo local ali apontados passaram a ser obrigatórios para bens e serviços em bloco terrestre, em blocos em águas rasas e blocos em águas profundas. Mecanismos de controle foram criados e aperfeiçoados para aferir a origem nacional ou estrangeira dos produtos comprados. A política de conteúdo local, e isso é muito importante, ganhou outra dimensão, ganhou uma dimensão de política industrial, com uma política ativa de P&D, formação e capacitação de mão de obra qualificada, linha de financiamentos públicos específicos e incentivos tributários. Um conjunto de ações coordenadas foram desenvolvidas em diversas frentes, como o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Gás e Petróleo, PROMIP, a política de P&D da ANP, o Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Produção de Petróleo e Gás Natural, REPETRO, o Programa de Recursos Humanos da ANP, o Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural, CTPetro, e o BNDES, FINEM. Essas iniciativas estruturantes, associadas ao arrojado plano de investimentos da Petrobras, são exemplo de iniciativas que superam as políticas industriais de reserva de mercado de caráter ineficiente e autárquico. Os resultados da internalização obrigatória da cadeia produtiva com conteúdo local são inquestionáveis.
De 99 a 2015, segundo estudos da Fiesp, o valor bruto da produção de fornecedores de bens para a indústria de óleo e gás obteve um crescimento real de 180%, enquanto a indústria de transformação nesse mesmo período cresceu apenas 85,4%. A quantidade de trabalhadores empregados nesse setor avançou de 42 mil para 108 mil, um crescimento de 156%. A competitividade desses fornecedores nacionais frente aos concorrentes estrangeiros também foi ampliada. Durante o boom do petróleo, quando os preços superaram $100, não mais se encontravam com facilidade fornecedores estrangeiros para a cadeia de petróleo e óleo e gás nacional. Todos com sua capacidade tomada. Foi a indústria do Brasil, a indústria nacional, com apoio do programa de conteúdo local, que conseguiu, à época, suprir boa parte da demanda, inclusive no exterior, garantindo a nossa segurança energética. A capacidade de produção e de tecnologia disponível na cadeia produtiva industrial nacional foi um fator fundamental para a manutenção dos investimentos da Petrobras, especialmente no pré-sal, responsável hoje por metade da produção de petróleo, cerca de 1 milhão de barris dia, atingido em tempo e produtividade recordes para os padrões internacionais. É simbólico o fato de duas principais plataformas de exploração do país ter, em média, 65% de conteúdo nacional. Portanto, é uma demonstração clara de que essa política de conteúdo local e as indústrias nacionais têm capacidade e eficiência para responder às necessidades da expansão da área de petróleo e gás no país. A cadeia produtiva de petróleo e gás é uma das que mais agrega valor em nossa economia. O efeito multiplicador dos investimentos em produção do óleo é expressivo. De acordo com os estudos da Fiesp, baseado na matriz insumo-produto, cada $1 bilhão investido na construção de uma plataforma que contenha 55% do valor do conteúdo próprio, gera 44,1 bilhões de dólares em produção industrial. O investimento primário no petróleo offshore multiplica por 4 a produção da indústria. É essa segurança industrial e esse efeito de agregação de valor que está em risco com essa redução das exigências do conteúdo local. É essa política de redução do conteúdo local que põe em risco esses avanços significativos na indústria parapetroleira brasileira. Agora mesmo, com o sucesso do programa de conteúdo local, interesses ligados a petroleiras estrangeiras que já estão ou que pretendem vir para o Brasil, conseguiram do governo de Temer o primeiro passo para o fim do conteúdo local, com a redução em cerca de 50% dos índices de conteúdo nacional, inclusive nas áreas estratégicas da produção de petróleo e gás do Brasil. O fato grave, e isso é uma denúncia de lesa pátria, é que a atual direção da Petrobras lidera as ações de desnacionalização do setor, o enfraquecimento da companhia brasileira. A nossa Petrobras começa e tem forte presença com o desmonte da política de conteúdo local. Por exemplo, a venda de ativos, que chama-se de desinvestimentos, a licitação da UPGN, do Comperj, onde só foram selecionadas empresas estrangeiras, e o pedido de revisão da área de Libra no pré-sal, para que seja revisto o conteúdo local definido, as exigências de conteúdo local definido para aquela área, se aprovado, é um precedente que faz ruir a política de conteúdo local e põe em risco o respeito já aos contratos firmados. Isso é uma denúncia grave. A política da Petrobras, da nossa Petrobras, é quem está encabeçando com o seu Pedro Parente a desnacionalização e a desindustrialização desse nosso setor. As alegações de que o conteúdo local influenciou negativamente nos resultados dos leilões são frágeis, não suportam
argumento técnico, o menor argumento dos números. Já foi demonstrado largamente que o principal fator que influencia as decisões de investimento nos leilões, primeiro, é o preço internacional do petróleo e segundo, as reservas que estão colocadas à disposição nesse leilão. De 2005 a 2015, onde o conteúdo local médio na etapa de exploração alcançou 72%, contra 50% entre 99 a 2004, e o conteúdo local médio da etapa de desenvolvimento saiu de 57 e foi para 80, exatamente nesse período, onde se tinha maior exigência do conteúdo local, onde se verificou os maiores valores de bônus, e o maior número de áreas arrematadas, o que dá um demonstrativo claro, que são as áreas que são colocadas para leilão e o preço internacional do petróleo é que são o principal atrativo para os leilões, e não a questão do conteúdo local. Isso é uma falácia, isso é um instrumento utilizado para o enfraquecimento da política do desenvolvimento nacional. Afirmar também que o conteúdo local compromete prazos e preços é negar os dados que demonstram que são os importados os responsáveis diretos pelos maiores atrasos e mudança nos orçamentos. Mudança no orçamento de produção na área de petróleo e prazo, isso tem atraso internacional, é verificado internacionalmente, não é uma justificativa plausível para abrir mão do emprego e do desenvolvimento da tecnologia nacional. Segundo estudo do setor industrial, a retirada das atuais regras de conteúdo local produz violentos impactos na economia. Queda de 17 vezes na produção de bens e serviços, na arrecadação de tributos, 13 vezes na geração de PIB e 11 vezes na geração de emprego e salários. Não faltam ao Brasil exemplo de outros países que, como nós, possuem reservas de óleo em produção e também petroleiras estatais ou nacionais privadas, como a Noruega, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Arábia Saudita, e que adotam a política de conteúdo local. Já outros países, como a Venezuela, Nigéria, Angola e o Iêmen, têm dificuldades para implantar nas suas indústrias, não são suficientemente desenvolvidas para construir cadeias produtivas internas. A perda da Petrobras, da condição de operadora única do pré-sal, associado a essas exigências, a redução das exigências de conteúdo local, segundo Zé Sérgio Gabrielli, inclusive, irá multiplicar os compradores com múltiplos operadores, que vão passar a diferenciar as especificações de equipamentos por cada operador e, por consequência, inviabilizar a possibilidade de utilização da escala de compras para a consolidação de uma indústria nascente. Essa questão do fim da operadora única, vindo as operadoras internacionais, as petroleiras internacionais, vão dar prioridade, como sempre deram, aos seus fornecedores e às suas cadeias nacionais de produção, como vão viabilizar, do ponto de vista da produção de escala, a nossa indústria nacional. Enquanto na atual conjuntura de crise mundial, os países desenvolvidos implementam políticas de proteção às indústrias e economias, o governo ilegítimo de Temer abre uma nova fase de desnacionalização e desmonte do parque produtivo brasileiro. Eu gostaria de ver seu argumento técnico, porque até agora o senhor me fez uma contestação política. É claro que o senhor defende o seu interesse, e eu defendo os interesses nacionais. Todas as experiências históricas exitosas, eu quero que me apresente uma experiência histórica exitosa de desenvolvimento econômico de países emergentes que não esteja associada a uma ativa política industrial e a um projeto de desenvolvimento nacional. Não existe uma experiência. China, Coreia, Estados Unidos, Inglaterra, me diga um. Até o pai do liberalismo, Adam Smith, que defendia o livre-cambismo, lá no século XIX, defendia a proteção da indústria naval inglesa, porque ele era liberal, mas não era bobo, ele tinha interesse nacional, ele não era um neobobo
do tipo que existe no Brasil, que independente de ideologia, não tem a ideologia da defesa da nação. O desgoverno de Temer, com a sua natureza antinacional e entreguista, quer impor ao país um retrocesso de um século. No mundo, se avança para a indústria 4.0. Essa é a agenda da Alemanha, essa é a agenda dos Estados Unidos, da internet das coisas. No Brasil, Temer acelera os esforços para destruir a nossa indústria 2.0 e nos colocar, de novo, na rota de meros exportadores de commodities. A volta da velha política subserviente ao neocolonialismo. A defesa da política de conteúdo local é fundamental para o desenvolvimento nacional. Isso não se trata apenas de um discurso ideológico. Esse discurso contra a política de conteúdo local não resiste ao debate técnico, não resiste ao debate econômico de quem pensa no país, de quem pensa no desenvolvimento de uma cadeia produtiva que gere emprego, renda no nosso Brasil, no desenvolvimento de uma cadeia produtiva que não exporte o emprego qualificado para fora do país, no desenvolvimento de uma empresa, de uma cadeia produtiva que gere aqui no país um valor agregado, multiplique-se e desenvolva as regiões e os setores industriais no Brasil. Voltar ao fortalecimento, e essa política está coordenada com um encaminhamento que está sendo feito à Petrobras, de desmonte da verticalização da Petrobras, para se transformar apenas numa empresa produtora e exportadora de petróleo. Isso é um retrocesso, é não conhecer a indústria de petróleo no mundo. A indústria de petróleo no mundo, de petróleo e gás, ela tem lucratividade quando ela é a indústria que vai do poço ao posto. É aí que está o processo de acúmulo de riqueza dentro de uma empresa de petróleo e gás no Brasil. São as empresas que estão desde a produção, da exploração, até a distribuição e a comercialização, passando pela química. Essa experiência internacional é essa experiência positiva que não quer se replicar no Brasil. É essa experiência recente dos países que, como a China, começaram mais atrasados, mas hoje que lideram o processo de industrialização no mundo, porque desenvolveram políticas industriais. Abrir mão de política industrial é voltar ao velho neocolonialismo e transformar o nosso país em exportador de produto primário e exportador de commodities. A defesa, portanto, do conteúdo local é fundamental para o desenvolvimento nacional. Interessa ao Brasil, interessa aos empresários brasileiros, interessa ao comércio brasileiro, interessa aos trabalhadores do país. Interessa a Petrobras, para que ela, aliás, a Petrobras, como disse um artigo da Sinaval, se não me falha a memória, é o maior exemplo de êxito da política de conteúdo local. O desenvolvimento tecnológico da Petrobras, de exploração, de produção em águas ultraprofundas, é o maior exemplo do êxito da política de conteúdo local. Nós que ficássemos dependendo da política de contrato de riscos, que foram desenvolvidas na época da ditadura, que nós estaríamos estagnados tecnologicamente até hoje, estaríamos estagnados do ponto de vista da produção de petróleo e gás nesse país. Por isso, senhor presidente, pela importância do tema, gostaria que fosse divulgado nesses meios oficiais esse nosso discurso e, acima de tudo, que nós façamos a partir de agora, como foi sugerido pelas frentes parlamentares, nós vamos levar esse debate aos estados, às federações de indústrias, junto com os trabalhadores, com as centrais sindicais. Nós precisamos movimentar e mobilizar esse país para não permitir a quebra da nossa indústria nacional. Nós vamos fazer reunião em todos os estados, levando esse debate da defesa do conteúdo local, da defesa do conteúdo nacional, porque ela diz respeito à nossa soberania, ao nosso desenvolvimento e ao nosso futuro. Muito obrigado. Quero aqui cumprimentar